Fala galerinha, voltamos agora eu espero que não trave. Tudo bem? Boa tarde a vocês. Vou passar rapidinho aqui para trazer para vocês uma dica muito bacana que cai sempre nas provas, um assunto sempre frequente nas provas, que é o assunto que envolve o controle de constitucionalidade, envolve as ações que promovem o controle abstrato de constitucionalidade e, no que tange ao tema específico, quem pode ajuizar essas ações, quem são os legitimados à propositura da ADIM, da ADC e da DPF. E, na verdade, eu entro aqui para trazer um macete para que vocês se lembrem através de um macetinho rápido, tudo bem? Então vamos fazer um trato que hoje a internet não está boa. Vamos zerar as mensagens, vamos convidar todos os seguidores. Então vocês, 100 mensagens, tá certo? Para não travar, 100 mensagens. Eu vou pedir a todo mundo que está na live para convidar os seguidores. Pode ser? Isso que o Chicão fez, que a Luísa e Diana fez. Você bota o dedinho aqui no contador, assim como o Franklin Albuquerque fez aí, né? A galera toda aí, convidando os seguidores, tudo bem? Então, convidem, por favor, seus seguidores para a gente compartilhar um macete muito bacana de prova. Pode ser? Então, vamos lá, presta atenção. Eu vou dar para vocês um macete bem rápido que na hora da prova ele ajuda você a resolver a questão. Tudo bem? Então, macete nota 1000 agora, que na hora da prova vai te ajudar a resolver as questões. Beleza? Então, vamos lá, vocês, meus amigos, alunos, professores, amigos que estão aí na live, professor Roberto Bezerra, professor Aurélio Bouré, vamos lá, todo mundo junto comigo. Preste atenção. Gente, quando o Constituinte legitimou o uso das ações de controle abstrato, ADIM, ADC e ADPF, ele fez uma seleção, selecionando um seleto, parece até redundante, né? Um reservado rol de pessoas, órgãos, entidades, para possibilitar que somente através dessas pessoas, desses órgãos, dessas entidades, se pudesse provocar o Supremo Tribunal Federal para que ele, STF, recebendo a ação ali proposta, pudesse avaliar, no âmbito do processo objetivo, no âmbito do controle abstrato, concentrado nele supremo de constitucionalidade, aquilo que se viria a pedir, a declaração de constitucionalidade na ADC, a declaração de inconstitucionalidade na ADIM, a declaração de uma inconstitucionalidade por uma violação, descumprimento a um preceito fundamental na DPF. Então, observe, o Constituinte reservou a algumas pessoas, a alguns órgãos, a legitimação para a propositura da ADIM, da ADC e da DPF. Essa legitimidade não é compartilhada por toda e qualquer pessoa da sociedade. Diferentemente do que acontece, por exemplo, com uma ação ordinária. Uma ação ordinária, qualquer pessoa pode ajuizar. Eu, você, qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, todavia, que pode ajuizar um ADIM, um ADC, um ADPF. O Constituinte reserva a um rol bem seleto de pessoas, de órgãos e entidades que têm vasta representatividade na vida em sociedade, a prerrogativa de provocar a Suprema Corte e pedir que exerça controle abstrato de constitucionalidade. Essa distribuição, ela perpassa por alguns dos poderes da República, ela perpassa por algumas entidades e órgãos importantes. E aí se permite que apenas esses órgãos que eu vou dizer aqui, as entidades que vos falarei aqui, os poderes que demarcarei aqui, sejam os legitimados, ora como legitimados universais, ora como legitimados especiais, esses últimos adstritos ao dever da prova da pertinência temática, ao princípio da congruência, mas serão apenas esses, os legitimados, à apresentação de uma ADIM, uma ADC, uma DPF. Vocês vão ver que todos eles cabem num único macete. Um mantra que eu uso nas minhas aulas e os meus alunos nunca esquecem na prova. Para quem já foi meu aluno, vai se lembrar quando a gente diz: quem é que pode ajuizar a DIN, a DC e a DPF? Os três chefes
nas 3 mesas com PACOM. Os 3 chefes nas 3 mesas com PACOM. Vamos entender? Permitam-me primeiro vos contar quem são esses legitimados. E aí a gente encaixa no macete e nunca mais na sua vida você erra uma questão dessa em prova. Tudo bem? Bom, primeiramente o Constituinte passou por 2 dos 3 poderes da República. Os poderes políticos, o poder legislativo e o poder executivo. E foi distribuir legitimidade para a propositura de ADIM, ADC e ADPF nos poderes políticos da República Federativa do Brasil, o poder legislativo e o poder executivo. Bom, como é que funciona essa distribuição de legitimidade para a propositura de ADIM, ADC e ADPF nos poderes políticos da República? O Constituinte passou pelo poder legislativo e poder executivo da União, dos Estados e Distrito Federal. Não obstante, não tenha dúvida, houvesse uma vontade enorme de legitimar os municípios, não se pôde fazê-lo, porque são muitos municípios. Na atualidade são 5.570. Imaginem 5.570 municípios, olha, através do poder legislativo e do poder executivo, podendo ajuizar ADIM, ADC e ADPF. O Supremo seria fuzilado, mutilado, com plurimas ações no volume descontrolado e inviável de decisões de julgamento. Então não se pôde estabelecer um diálogo entre município e STF. Reservou-se ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo da União, dos Estados e do DF a possibilidade, obedecidas a algumas regras, de impulsionar o exercício do controle de constitucionalidade abstrato provocado pelo ajuizamento de ADIM, ADC e ADPF no Supremo. No âmbito federal, permitiu-se que o Presidente da República, como chefe do Poder Executivo da União, possa ajuizar ADIM, ADC e ADPF. Permitiu-se, no âmbito do Poder Legislativo da União, que a mesa diretora da Câmara dos Deputados, bem como a mesa diretora do Senado Federal, possam ajuizar ADIM, ADC e ADPF. Nessa toada, percebam que tanto no âmbito do Poder Executivo como no âmbito do Poder Legislativo da União se estabeleceu uma legitimação. E aí eu tenho tanto o chefe do Poder Executivo da União, o Presidente da República, como 2 mesas, as mesas diretoras da Câmara e do Senado, legitimadas à propositura de ADIM, ADC e ADPF. Nessa esfera de poder, poder político da União, a legitimação é universal. O Presidente da República, a mesa diretora da Câmara, a mesa diretora do Senado podem propor ADIM, ADC e ADPF em qualquer das matérias que se queira questionar, obviamente, dentro dos limites do objeto de ataque por essas ações. ADIM, em face de lei federal, ato normativo com força de lei federal, lei estadual, ato normativo com força de lei estadual, lei do Distrito Federal, ato normativo com força de lei do Distrito Federal, ADC, só lei federal, ato normativo com força de lei federal, nunca estadual. O fato é, botem coraçãozinho aí, viu, galera, para eu ver que vocês estão aí comigo, tá? Mandem esses corações, se vocês estiverem gostando da explicação, solta o dedo na tela e vamos pipocar coração, que a gente está chegando aos 15 milhões de corações. Conto com vocês para bater a meta de 15 milhões, hein? E está faltando pouco para chegar a 50 mil seguidores no Periscope, hein? Quem puder, convide os seguidores aí, tá? Quem puder aí, sem mensagem, só convidando os seguidores e botando o coração. Vamos lá. Então, o Presidente da República, a mesa diretora da Câmara e a mesa diretora do Senado são legitimados universais. Podem ajuizar ADIM, ADC e ADPF em qualquer situação, independente do tema daquela lei, independente do tema, do assunto que está sendo questionado no objeto de ataque, na lei ou no ato normativo com força de lei. Bom, já no âmbito do Poder Legislativo e Poder Executivo dos Estados e DF, preste atenção, os chefes do Poder Executivo dos Estados e DF, governadores, e a mesa diretora das Assembleias Legislativas Estaduais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal também podem ajuizar ADIM, ADC e ADPF. Todavia, aqui, para que caibam ADIM, ADC ou ADPF pelos poderes políticos dos Estados e do DF, chefe do Poder Executivo, governador, mesa diretora do Poder Legislativo, mesa diretora da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que ditas casas, as mesas diretoras das casas, do Parlamento Estadual ou do DF, e os chefes de executivo possam ajuizar ADIM, ADC e ADPF, tem que provar que o assunto daquela lei que está sendo atacada pertine aos interesses institucionais daquele Estado ou do Distrito Federal, se for o caso. É a pertinência temática, o princípio da congruência, para que o Estado da Bahia possa, através de seu governador,
ou da mesa diretora de sua Assembleia Legislativa ajuizar um ADIM em face de uma lei federal, tem que provar que aquela lei tem repercussão, tem interesse para o Estado da Bahia. Para atacar uma lei do Estado do Amazonas, vai ter que provar que existe interesse do Estado da Bahia no desdobramento da aplicação daquela lei. Tudo bem? Então, mesa diretora de Assembleia Legislativa Estadual, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e governadores dos estados e DF são legitimados especiais. Eles sofrem uma restringibilidade na liberdade de poder, através de ADIM, ADC, ADPF, atacar as leis, os atos normativos com força de lei. Saio dos poderes políticos, federal, estadual e do DF, e entro na instituição nobre do Ministério Público e na instituição nobre da OAB. E eu vou dizer que tem mais um chefe, o chefe do Ministério Público da União, o PGR, o Procurador-Geral da República. Ele pode ajuizar ADIM, ADC, ADPF. E uma entidade nobre, a OAB, através do seu Conselho Federal, pode ajuizar ADIM, ADC, ADPF. Com Conselho Federal da OAB. E um chefe, o PGR, o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. Então, depois que eu passo pelos poderes da República, poderes políticos, poder legislativo e poder executivo, no âmbito federal, dos estados e DF, eu passo por essas duas entidades fortes, a OAB, que através do seu Conselho Federal pode ajuizar ADIM, ADC, ADPF, e o Ministério Público da União, que através do seu chefe, o PGR, o Procurador-Geral da República, pode ajuizar ADIM, ADC, ADPF. E aí eu passo para a sociedade civil, para o povo, para a comunidade, e aí eu vou mergulhar em entidades de direito privado, pessoas jurídicas de direito privado. E eu vou falar do os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, bem como confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. É dizer, os partidos políticos, desde que tenham representação em pelo menos uma das casas do Congresso Nacional, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional podem ajuizar ADIM, ADC, ADPF. Então, o que é que o Constituinte fez lá no artigo, tome nota, 103 da Constituição? O que é que o Constituinte fez no artigo 103 da Constituição? Ele distribuiu a legitimidade para a propositura de ADIM, ADC, isso se estendeu à ADPF, a poderes da República, aos poderes políticos, legislativo e executivo, no âmbito federal, estadual e do DF, a entidades fortes como o Ministério Público Federal, da União, na verdade, né, MPU, chefiado pelo PGR, e na OAB, Conselho Federal, e em entidades de direito privado importante que têm representatividade da sociedade, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Quanto a essas últimas, as entidades de classe de âmbito nacional e as confederações sindicais também ficam adstritas ao dever de comprovar a pertinência temática. Aquela lei que vai ser impugnada tem que ter um assunto que pertine aos interesses institucionais daquela confederação sindical ou daquela entidade de classe de âmbito nacional. São também chamados legitimados especiais. Então, a gente tem as entidades de classe de âmbito nacional, as confederações sindicais, como legitimados especiais, que têm que provar pertinência temática, submetidos ao princípio da congruência, assim como também são legitimados especiais os governadores estaduais e do Distrito Federal e o Parlamento Estadual e do DF através da mesa diretora da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa Distrital. Toda essa galera cabe no mantra, os três chefes nas três mesas com pacu. Quem é que pode ajuizar ADIM, ADC, ADPF? Os três chefes. Quem são os três chefes? Chefe do Poder Executivo da União, chefe do Poder Executivo dos Estados e DF, chefe do Ministério Público da União. Quem são esses três chefes? Escreva a sigla de um só. Na sigla de um dos três chefes estão todos. Escreva no seu papel, visualize PGR. Quem é o PGR? É um dos chefes. PGR, visualize, PGR. É o chefe do Ministério Público da União, é o primeiro chefe. Olhe para a sigla PGR, bote a mão no meio, em cima do G e tape o G. O que é que fica aparecendo? PR, Presidente da República. Tire a mão do G e agora tape o P e o R. Só aparece o G, governadores. Na sigla PGR estão o G dos governadores, o PR do Presidente da República e o PGR do Procurador-Geral da República. Esses três chefes podem ajuizar ADIM, ADC, ADPF, ok? Nas três mesas, mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais, mesa diretora do Senado Federal, mesa diretora dos parlamentos dos Estados e DF, mesa diretora das Assembleias Legislativas Estaduais e Câmara Legislativa Distrital.
Essas 3 mesas podem ajuizar em ADC e ADPF, lembrando que a mesa diretora dos estados e do DF, da Assembleia Legislativa dos Estados e Câmara Legislativa do DF, bem como igualmente com os governadores de estados e DF, são legitimados especiais. Os 3 chefes nas 3 mesas, CONPACOM, CON de Conselho Federal, de partido político com representação do Congresso Nacional, CON de confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Galerinha, olha que macete tranquilo. Quem é que pode ajuizar em ADC e ADPF? Os 3 chefes nas 3 mesas CONPACOM. Os 3 chefes nas 3 mesas CONPACOM. Perceberam, meus amados? E quem são os legitimados especiais que precisam provar pertinência temática para quem não caiba em ADC e ADPF? Governadores de estados, mesas diretoras dos parlamentos dos estados e DF, governadores do DF também, poderes políticos estaduais e distrital, e as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Valeu? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu agora tenho que ir para os estúdios aqui do Portal F3 gravar. Se vocês quiserem pegar vários macetes de direito constitucional, entrem no Instagram, @euamoconstitucional.